Olá! O seu paciente ou familiar que você cuida, ele tem uma alteração de comportamento inesperada e você não sabe como agir frente a essa situação. Fica comigo que você vai entender nesse vídeo como você deve agir nessas situações de agitação e aonde está o problema que desenvolve o gatilho para que essa pessoa fique agitada. O meu nome é Janete Correia e nós estamos aqui para esclarecer essas dúvidas que você possa ter frente a uma situação de cuidar do seu próprio familiar ou se você é uma pessoa que desempenha o cuidado com alguém que apresenta principalmente um quadro demencial. A agitação dentro de um quadro demencial é uma das características de sinais e sintomas. E às vezes a gente não sabe que a pessoa ainda está no quadro de demência e a gente já começa a perceber uma alteração de comportamento. E a gente não sabe, ou nós temos dificuldades de lidar com o nosso familiar que apresenta esse comportamento, ou até mesmo com o paciente seu que é portador dessa alteração de comportamento repentina que você não entende o que está acontecendo. No primeiro momento, o que é importante você saber? Você precisa, se você é um cuidador profissional, entender qual a doença daquele paciente que você cuida. E se é o seu familiar, você vai ter que, no primeiro momento, investigar. Era tudo normal. De repente apareceu uma agitação, que você não está entendendo o que está acontecendo. Primeiro passo, a gente vai ter que levar essa pessoa ao médico para poder investigar, fazer alguns exames laboratoriais para descartar a possibilidade de um quadro infeccioso ou não, que pode dar essa alteração de comportamento. Mas vamos pensar que esse paciente ou esse seu familiar, ele é uma pessoa que está entrando num quadro demencial e de repente, numa situação inesperada, do nada, você percebe aquele quadro de agitação. E aí isso gera em você um estresse muito grande, às vezes uma revolta, uma insegurança, porque você não sabe lidar com aquela situação. Então, vou te dar um exemplo clássico. Pensa numa mamãe de primeira viagem, que ela está com o seu bebê chorando bastante e ela não sabe o que fazer frente àquela situação. E ela tenta de tudo, ela não consegue saber se o neném está chorando de fome, se está chorando de frio, se está chorando de dor. E ela fica extremamente, aquela insegurança de ela acreditar que ela não é uma mãe suficiente para cuidar daquele bebê com todas as habilidades, daquele novo ser que chegou na vida dela. Então isso vai gerando, quanto mais o bebê chora, mais ela se sente segura e mais ela não consegue sair daquela situação. Aí ela entra num ciclo. Com o paciente agitado nos quadros demenciais é a mesma coisa. O que acontece? Você não entende a doença, não sabe o que está acontecendo. Ele também tem um comportamento, mas não consegue entender o que está acontecendo. Então você entra num ciclo. Você acha que é pirraça, você acha que a pessoa está fazendo aquilo porque ele quer. E aí você entra numa situação de revolta e também numa insegurança, porque aquilo gera tanto estresse entre vocês dois, você e seu paciente ou você ou seu familiar, que você não sabe sair daquela situação. E aí, o que eu dou de dica para você nessa situação? O primeiro momento, você não deve nunca confrontar com a situação. Você deve realmente entender. Levar esse paciente para uma consulta, fez os exames, chegou um diagnóstico, tem uma doença ali instalada, tem um quadro demencial. Qual é a primeira coisa? Gente, eu tenho que aceitar que aquilo está acontecendo e qual é a melhor forma que eu vou agir frente àquela situação. Não aceitar a doença, recusar o tratamento, não aceitar o tratamento, não vai te levar a lugar nenhum. Quanto mais nós sabemos sobre um assunto, mais vai te dar tranquilidade, mais vai te dar leveza para lidar com aquela situação. Você vai lidar com amor, você vai lidar com paciência, você vai lidar com segurança. Por quê? Porque você está começando a entender o que está acontecendo com aquele teu paciente, com aquele teu familiar. No momento que você começa a entender o que está acontecendo, que ele não sente aquilo porque ele quer, que é um sinal e sintoma de uma doença, e a gente pensa que o tratamento às vezes é só medicamentoso. Não é só medicamentoso. Não adianta
adianta você dar só o remédio e você não buscar outras alternativas não medicamentosas para aliviar esse estresse, para prevenir esse quadro de agitação. Então você precisa no primeiro momento é o quê? Eu tenho que entender a doença, você tem que buscar conhecimento, você tem que ir atrás de conhecimento, você tem que conversar com outros profissionais, conversar com outros familiares, tirar a sua dúvida com profissionais experientes que já estão na praia há muito tempo, lidando com esses quadros de agitação em paciente demencial. Quando você sabe, você busca conhecimento e você sabe lidar com essa situação que gerou em você medo, que gerou em você insegurança, que gerou em você aquele ciclo que você entrou, você tem uma frustração, você não sabe o porquê dessas alterações de comportamento. Você começando a estudar, você começando a buscar esse conhecimento, você se capacitando para cuidar dessa pessoa melhor, o seu estresse vai aliviar. Porque quando a mamãe começa a entender o que está acontecendo com o seu bebê, quando ela se sente capaz, porque no primeiro momento que o bebê chora, é só o pai, que se for tranquilo consegue acalmar, é só a avó ou uma tia. Mas no momento que a mãe reconhece, ela fala assim, não, eu vou entender o que está acontecendo com o meu bebê. Eu fiz esse jeitinho e ele conseguiu acalmar. Do momento que você conseguir fazer isso com o seu paciente, você vai ficar mais tranquilo, você vai ficar mais tranquila e você vai buscando mais alternativas. Você fala, eu fiz isso e deu certo. Ele tranquilizou naquele momento. Confrontar nunca é a solução. E do momento que você mudar os seus medos, trabalhar a sua insegurança e a sua aceitação frente a essa nova fase, esse novo processo, a esse quadro demencial, você vai ver que você sabendo lidar com essa situação, o seu paciente fica tranquilo e ele vai mudar de comportamento e as agitações vão diminuindo e o seu relacionamento com ele vai ficar mais amigável, mais confortável e sem nenhum estresse. Um grande abraço!